Se eu te dissesse que existem lugares secretos, não apenas físicos, mas psicológicos, onde essas mulheres mais velhas desejam profundamente estar com um homem, lugares que, se você dominar, farão com que ela te veja com outros olhos e nunca mais te esqueça. O que vem a seguir vai mudar não só como você olha para elas, mas como elas vão começar a olhar para você. Você quer entender o que realmente atrai uma mulher mais velha? Então esqueça o que dizem por aí sobre músculos, carros ou frases prontas. Quando falamos de mulheres maduras, estamos lidando com um jogo muito mais sutil e muito mais poderoso. Essas mulheres já viram o suficiente do mundo para saber que charme sem consistência é só ruído. O que elas buscam agora é um homem que ofereça algo raro e extremamente valioso: estabilidade emocional. Mas atenção, não confunda estabilidade com fraqueza. Não estamos falando de um homem passivo que faz tudo para agradar, que vive andando em ovos para não desagradar. Esse perfil é descartado rapidamente. O que realmente mexe com o imaginário de uma mulher experiente é o homem que conhece suas emoções, domina suas reações e não se desestabiliza facilmente. É o homem que, mesmo diante do caos, mantém o olhar firme, a postura sólida e a mente afiada. O pai da psicologia analítica, Carl Jung, falava que o verdadeiro poder do homem está em confrontar e integrar a própria sombra. Isso significa encarar suas fraquezas, medos, raiva e inseguranças de frente e não permitir que eles comandem sua vida. Um homem assim transmite algo que nenhuma técnica de sedução consegue imitar. Uma sensação visceral de que ele é confiável. Que a confiança, meu amigo, é o maior afrodisíaco que existe para uma mulher que já foi traída, iludida ou emocionalmente desgastada por homens instáveis. Enquanto os garotos tentam conquistar com jogos e aparências, o homem seguro conquista pelo silêncio, pela calma e pela coerência. Ele não se abala com ciúmes, não reage com drama, não entra em disputas infantis. E isso faz com que ela baixe a guarda. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pode relaxar. E isso a faz desejar ainda mais estar perto dele. Um homem que proporciona segurança emocional não está dizendo, eu cuido de você. Ele está dizendo com sua presença, eu cuido de mim e por isso você pode confiar em mim. Agora, você já entendeu que a segurança psicológica abre a porta, mas apenas a porta, porque uma vez dentro, você vai precisar provar que é muito mais do que apenas estável. Vai precisar mostrar que é intrigante. E esse é o próximo lugar que elas desejam desesperadamente explorar. E poucos homens sabem como conduzi-las até lá. Agora que você entrou pela porta da segurança emocional, o que vem depois é o verdadeiro campo de batalha da atração. A mente. Porque ao contrário do que muitos homens ainda acreditam, o desejo feminino, especialmente o de mulheres mais velhas, não começa no corpo, começa no cérebro. Elas não querem apenas um homem que as escute, elas querem um homem que as estimule, um homem que as desafie, que faça suas ideias colidirem com novas possibilidades, porque para uma mulher madura, a excitação intelectual é o início de tudo. E aqui está o segredo. Você não precisa ser um gênio, mas precisa ser interessante. Precisa ter repertório, precisa ter opinião. A mulher mais velha já viveu o suficiente para detestar superficialidade. Se você só sabe falar de futebol, trabalho ou reclamar da vida, ela se desconecta. E o pior, ela te classifica como mais um, porque no universo dela, o homem que conquista é o que desperta a mente antes de tocar o corpo. O psicólogo canadense Jordan Peterson fala com clareza sobre isso. O homem admirado é aquele que domina símbolos, palavras e ideias. Quando você é capaz de articular seus pensamentos com clareza, quando você domina um assunto sem parecer arrogante, você ativa nela um desejo profundo por conexão. Ela passa a te enxergar como um igual, ou até como um guia. E isso, no jogo da sedução, é como jogar com cartas marcadas. Imagine o impacto de uma conversa onde você fala com propriedade sobre arte, história, psicologia, comportamento humano.
Ou quando você questiona o mundo de forma inteligente, provocando nela aquele sorriso meio cético, meio admirado. Isso é raro, isso é escasso, isso é magnético. E mulheres maduras valorizam o que é escasso. Elas foram programadas, pela vida e pela seleção natural, a se sentirem atraídas por homens que mostram capacidade de adaptação, inteligência social e visão de mundo. Mas aqui vai um alerta. Não é para bancar o professor. É para despertar curiosidade. O verdadeiro jogo está em como você conduz a conversa, como joga perguntas provocativas, como conta histórias com emoção, como deixa silêncios que fazem ela pensar. O homem que domina o espaço mental de uma mulher domina tudo. Porque quando você provoca nela aquele "nossa, eu nunca tinha pensado nisso", você abre um portal para algo mais profundo. E não é só isso. A mulher mais velha sabe que o homem intelectualmente interessante é o que tem consistência. Ela entende que se você investiu em conhecimento, é porque tem disciplina. Se você tem argumentos, é porque tem experiência. Se você tem visão, é porque pensa além do imediato. E tudo isso faz com que ela se sinta escolhida. Porque, no fundo, ela sabe que homens assim são seletivos. E isso alimenta o ego feminino de forma sutil, mas intensa. E aí, meu amigo, quando você conquista a mente, o resto se torna consequência. Mas não se engane, provocar a mente não basta se você não souber conduzi-la por territórios onde ela possa se libertar por completo. Porque agora ela está pronta para o que vem a seguir. O desejo de explorar sua liberdade. E é exatamente esse o próximo lugar que vamos descobrir. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então presta atenção. O livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. A Psicologia da Sedução revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. O link está no primeiro comentário fixado. A Psicologia da Sedução é para quem realmente quer ser, além da média. Agora que ela se sente segura com você e que sua mente está devidamente provocada, surge o desejo que poucas mulheres ousam admitir, mas que todas carregam: o de se libertar. Sim, meu amigo, a mulher mais velha quer liberdade, mas não qualquer liberdade. Ela deseja a liberdade de ser completamente erótica, de se despir não apenas da roupa, mas da censura, do medo do julgamento, da vergonha do prazer. E aqui está o ponto. A maioria dos homens ainda não entendeu o que isso significa. Pensam que mulheres mais velhas são menos sexuais, mais contidas ou desinteressadas. Um erro brutal. O que acontece, na verdade, é que elas estão mais seletivas. E quando encontram um homem que as faz se sentir seguras e mentalmente estimuladas, elas desejam soltar tudo que reprimiram por anos. Esther Perel, uma das maiores especialistas em desejo feminino, diz que o erotismo floresce na liberdade. Ou seja, quando você cria um espaço onde ela pode ser mulher de verdade, sem filtros, sem máscaras, você se torna um vício. E essa liberdade não está em oferecer posições mirabolantes ou palavras explícitas sem contexto. Está em não julgar. Está em olhar para ela com admiração e desejo autêntico. Está em tocar sem pressa, em falar no tom certo, em perceber o ritmo dela, em entender que o corpo de uma mulher madura não busca performance, busca intensidade. Ela quer um homem que saiba conduzir, que não tenha medo de explorar, que transforme o momento íntimo numa dança onde ela possa se soltar sem medo de ser taxada, criticada ou comparada. Quando você conduz essa experiência com maestria, ela sai diferente. Sai leve, sai entregue, sai querendo mais. Porque o que você ofereceu não foi apenas prazer físico, foi libertação emocional. E é aí que o jogo muda. Porque depois que uma mulher se sente livre com você, ela não te esquece. Ela pode até tentar, mas o impacto psicológico já foi feito. E depois disso, a conexão aprofunda.
porque agora ela está vulnerável, no melhor sentido da palavra. E nesse momento, tudo o que ela mais quer é ser reconhecida. Sentir que existe ali um homem que a vê de verdade, que está atento, que não apenas a desejou, mas que realmente a percebe. E esse, meu irmão, é o próximo território que vamos conquistar. A maioria dos homens acha que seduzir é falar bem, mas os poucos que realmente conquistam sabem que o verdadeiro poder está em observar com profundidade. Porque a mulher mais velha, depois de sentir segurança e liberdade, busca algo ainda mais raro: ser verdadeiramente notada. E não estamos falando de elogios vazios ou cantadas genéricas. Estamos falando de um tipo de atenção que é quase extinta hoje em dia: a atenção plena. Você quer dominar esse jogo? Então pare de pensar em respostas. Comece a ouvir com intenção, porque a mulher madura percebe com um radar invisível quando você está realmente presente. Ela sente no ritmo da sua respiração, na direção do seu olhar, na maneira como você responde depois de um silêncio. É nesses detalhes que ela decide se você é um homem comum ou um homem que ela vai manter por perto. E sabe por quê? Porque a mulher experiente está cansada de ser invisível. A juventude feminina se acostuma com holofotes, mas a maturidade exige mais do que beleza, exige presença. Ela quer um homem que enxergue a linguagem escondida por trás das palavras, que note um gesto sutil, que saiba quando ela precisa de espaço e quando ela deseja ser puxada para perto. A atenção plena é um tipo de domínio que poucos homens desenvolvem, porque exige silêncio interno. E a maioria está barulhenta demais por dentro, ansiosa, distraída, insegura. O escritor Balzac dizia que amar é encontrar prazer na atenção. E não há prazer maior para uma mulher do que se sentir completamente absorvida pela presença de um homem. Não aquele que olha para o celular a cada minuto, nem aquele que finge interesse, mas o que se conecta, o que cria um campo energético onde ela pode existir com intensidade, sem pressa, sem esforço. É esse tipo de homem que ela chama de inesquecível. Quando você oferece atenção plena, você dá algo que o mundo tirou dela: reconhecimento. Não o reconhecimento superficial, mas aquele que vem da alma, aquele que diz: eu te vejo. E esse olhar tem um impacto brutal, porque mulheres mais velhas são extremamente sensíveis a isso. Elas sabem quando estão sendo desejadas como corpo, e quando estão sendo veneradas como essência. E quando você toca essa essência, você entra em um território que pouquíssimos homens conseguem alcançar. Mas atenção, essa presença só tem valor real quando é sustentada por algo que vai além do momento. Porque por mais que ela se sinta vista e desejada agora, o que vai realmente prender sua atenção é a percepção de que você tem valor também fora da cama, fora da conversa, fora do encontro. E isso nos leva ao próximo território, um lugar onde o desejo feminino se mistura com respeito e validação social. Você já percebeu como alguns homens entram em um ambiente e imediatamente são notados, mesmo que não digam uma palavra? Isso não é magia, é status discreto. E a mulher mais velha, com sua sensibilidade afiada pela experiência, é mestre em detectar esse tipo de presença. Ela não se impressiona apenas com carros caros, roupas de grife ou atitudes forçadas de superioridade. O que mexe com ela é o homem que transmite poder sem precisar anunciá-lo. É aquele que carrega uma aura silenciosa de domínio. E isso é absolutamente magnético. Robert Greene explica em suas obras sobre poder que o controle sutil é mais eficaz do que a exibição escancarada. Porque quando você demonstra status sem precisar declarar, você ativa na mulher um mecanismo antigo de seleção, o da autoridade implícita. A mulher madura, diferentemente das mais jovens, não quer só o homem que aparece. Ela quer o homem que comanda nos bastidores, que entra em um restaurante e é respeitado, que fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Esse tipo de masculinidade madura e refinada é raríssimo, e por isso tão desejado. E aqui vai um ponto crucial. Esse status não está no que você tem, está no que você é. Ele nasce do seu comportamento, da sua postura, da forma como você caminha,
como você reage ao inesperado, como você se posiciona em uma discussão. Está no seu silêncio confiante, no seu autocontrole, no seu olhar que transmite clareza. Esse tipo de homem não compete com outros. Ele não precisa provar que é o melhor, porque ele sabe quem é. E isso é o que assusta e atrai ao mesmo tempo. E esse tipo de homem é escasso. E tudo que é escasso é desejado. A mulher mais velha sabe que se conquistar esse homem, ela está entrando em um território onde poucas têm acesso. E essa exclusividade é um gatilho poderosíssimo, porque no fundo, ela também quer sentir que está com alguém que outros homens admiram e que outras mulheres desejam, mas que escolhe ficar com ela. Isso eleva a autoestima dela e transforma essa relação em uma experiência emocional profunda. Mas o jogo ainda não terminou, porque mesmo depois de despertar esse respeito, mesmo depois de se tornar um homem desejado por quem você é, ainda existe um último território que precisa ser conquistado. Um território que não fala apenas do presente, mas de um amanhã possível. Porque o que realmente sela o desejo de uma mulher mais experiente é a visão de futuro. E é aí que tudo se amarra. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: mulheres experientes. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Chegamos ao último e talvez mais decisivo território do desejo feminino. Aquele que não é visível, mas é profundamente sentido. A mulher mais velha não quer só prazer, presença ou prestígio. Ela quer saber se o homem com quem está tem um futuro que vale a pena ser compartilhado. E aqui o jogo muda completamente, porque nesse ponto não é mais sobre sedução, é sobre direção. E o homem que tem um caminho claro, uma missão bem definida, se torna absurdamente atrativo para ela. Diferente das mais jovens que muitas vezes ainda estão buscando identidade, a mulher madura já sabe o que quer evitar. E um dos maiores repelentes é o homem perdido, reativo, sem propósito. Quando ela percebe que você não tem ambição, não tem estrutura, não tem uma visão, ela se desconecta. Mas quando ela encontra um homem que olha para frente, que pensa com estratégia, que faz planos e os executa com firmeza, ela começa a te enxergar como um pilar. Um homem assim representa não só estabilidade, mas potencial real de construção conjunta. David Buss, em seus estudos sobre seleção sexual, mostra que mulheres são programadas biologicamente para identificar parceiros com valor reprodutivo e protetivo a longo prazo. Isso não significa filhos necessariamente. Significa legado. Significa inteligência emocional. Significa que você transmite a sensação de que está construindo algo e que, se ela estiver ao seu lado, ela também será elevada. E aqui entra um gatilho poderosíssimo: a visão compartilhada. Quando você fala de futuro com clareza, quando mostra o que está criando, o que está desenvolvendo, o que acredita, ela automaticamente começa a imaginar o lugar dela nisso tudo. Ela começa a projetar uma narrativa, começa a se ver do seu lado. E nesse momento, o desejo deixa de ser apenas físico ou emocional. Ele se transforma em alinhamento profundo. Se você chegou até aqui, é porque não quer ser só mais um, quer ser além da média. Então deixa o like, comenta o que mais te marcou nesse vídeo e se inscreve agora. E se quiser fazer parte da elite que constrói essa jornada, torne-se membro. Seu nome vai aparecer nas telas finais como sinal de respeito e irmandade. Aqui não somos apenas espectadores, somos uma comunidade de homens em ascensão. É só o começo, meus irmãos.